Eu vou falar agora a respeito do caso das altas temperaturas. Piauí registrando recordes de temperatura. E é o caso da cidade de São João do Arraial. Registrou lá índices impressionantes. Eu vou falar com a Gorete Santos. A Gorete já está ok aqui e vai entrar ao vivo trazendo essas informações para nós sobre esses recordes de temperaturas. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Joelson. Pois é, já é o maior número do Nordeste, o segundo maior do país, perdendo só para o estado do Pará. A gente sente isso no dia a dia e a nossa vegetação sofre muito mais. O número já é 45% maior do que em relação a 2017. Para ter uma ideia, os dados aqui de janeiro a outubro de 2017 foram em torno de mais de 5.400 focos de calor. Janeiro a outubro deste ano, cerca de 8.000 focos de calor. Os municípios prioritários na região dos Cerrados em relação a esses focos de calor, a gente tem aí de janeiro a outubro deste ano, Baixa Grande do Ribeiro com mais de 300 focos, Currais com mais de 120, Palmeira do Piauí 76, Ribeiro Gonçalves mais de 200, Santa Filomena 235 e Uruçuí 466, totalizando 1.438. E nos últimos 3 dias, os municípios que estão necessitando de uma atenção maior são exatamente São João do Arraial, com 2 focos, Corrente com 1 e Canto do Buriti com 8 focos. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o tecnólogo em geoprocessamento da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Samuel Maia está ao meu lado, inclusive com um mapa aqui trazendo a situação de momento, pelo menos um pouco mais favorável hoje, né, Samuel? O que a gente pode revelar com essa imagem? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que a gente pode revelar nessa situação essa semana é, de acordo com o clima que a gente teve agora nesse período, que veio algumas chuvas, na região do Cerrado, na região sudeste e sudoeste, então veio amenizar um pouquinho a situação mais crítica dos focos de calor. Como a gente pode ver, o Piauí está todo nublado, teve bastante chuva nessa região do sul do Piauí e estamos em estado de alerta para tempestades, para chuvas em todo o Piauí. Então isso ameniza essa criticidade em relação aos focos de calor. Agora, essa é uma situação atípica para o período? De certa forma sim, porque as chuvas na região sudoeste, elas acabam vindo mais para meados de novembro. Então é uma situação um pouco diferente do que a gente espera. A previsão para as próximas semanas? Não se sabe, a previsão é para essa semana, então tem que ver de acordo com o clima. O clima é que vai favorecer a situação mais crítica dos focos de calor. Então vamos observar o tempo, as chuvas, para ver se continua chovendo ou não. Normalmente aqui no estado do Piauí, esse final de outubro, início de novembro, já começa a chover um pouco na região sul. Em função disso, em função dessas chuvas agora que a gente já pôde presenciar também nos últimos dias, a expectativa é de que possa reduzir então esses focos de calor, Samuel? Se continuar chovendo sim, mas a gente ainda tem que ficar alerta, porque caso não continue chovendo, a gente tem que ficar com a atenção voltada para as queimadas, porque ainda existe esse risco de haver muitas queimadas por conta da cultura, de esse período ser o típico daquele que trabalha com a roça, usar o fogo para o trabalho. Então ainda tem que ficar ainda em alerta até chegar de fato o período chuvoso. Quais os fatores que contribuíram para o aumento nesse ano? Então, no último período chuvoso foi um pouco mais intenso do que nos outros anos. Então, consequentemente, com isso se aumenta a vegetação da região, aumenta o capim, aumenta a vegetação em geral. Então, de certa forma, aumenta o combustível para se queimar. O combustível que a gente chama é a própria vegetação. A gente tem um outro mapa também que você me mostrava anteriormente, que mostra também esse aqui bem mais vermelho, quase a totalidade do estado do Piauí. A gente vê algumas áreas verdes também, são exatamente também a região mais seca, a região mais quente, o que detalha isso do Piauí, um pouco mais verde, portanto, representando as chuvas, é isso? Então, assim, representa o risco de focos de calor, o risco de queimadas. Então, por graduação. Então, do verde ao vermelho, o verde é onde tem menos risco e vermelho é onde tem o maior risco. Então, a gente vê que toda a região do sul e sudeste
já tem um grau favorável para diminuir esse risco de focos de calor. A gente espera que continue assim, então, né, Samuel? Quero agradecer, então, Samuel Maia, trazendo essas informações, detalhes para a gente acerca dessa situação dos focos de calor aqui no estado do Piauí. Uma situação mais favorável e atípica, Joelson. Espero que continue assim, né? Essa situação mais atípica, as chuvas possam se intensificar e os focos de calor diminuírem. Joelson.